de História. Na aula de História, a tia vai corrigir com vocês a atividade da semana passada, explicar o assunto desta semana e explicar também a atividade desta semana, certo? Peguem o livro de vocês, o terceiro módulo, módulo 3, História, página 248, que foi a atividade da semana passada. Aí tem assim na atividade da semana passada. Vocês estão vendo aí uma sage. Nesta sage, o que está acontecendo com Dom Pedro II? Então ele está sendo empurrado do trono, né? Olha aqui, olha, ele está sendo empurrado do trono. De acordo, a segunda questão, de acordo com a maneira, que maneira podemos relacionar a representação de Dom Pedro II na sage com a situação do seu governo na época? Então, na época, o fato de Dom Pedro II aparecer sendo derrubado do trono pode ser relacionado com a crise do final do segundo reinado, certo? Vamos para a página 249, que tem a terceira questão aqui, olha, onde tem o número 3. Observe a pintura a seguir. Qual é o principal grupo da sociedade brasileira representada nela? Então, vocês estão vendo aqui. Qual é o principal grupo? Resposta: os militares constituem o principal grupo representado na imagem. Então, é o grupo dos militares, certo? Aí a quarta questão. Quais elementos que estão na pintura indicam se tratar deste grupo? Diversos elementos, como espada, canhões e uniformes, utilizados pelas pessoas, certo? Vamos para a página 250. Na página 250, atividades. Leia o texto a seguir, que trata do período final da monarquia brasileira, e observe as imagens. Então, vamos ler o texto e observar as imagens, certo? Imagem A e imagem B. Em meio à crise institucional, estabelecia-se uma batalha de imagens, enquanto as fotos oficiais representam uma situação estável, uma família unida e alheia aos problemas de ordem política. As caricaturas desenham um monarca exaurido e preocupado. Aí vocês estão vendo aqui, ó, letra A, letra B. Na letra A, Dom Pedro II, imperador do Brasil, e a família imperial, fotografia de outro. A letra B, Sage de Ângelo Agostini, publicada na Revista Ilustrada. Aí tem aqui, associe cada imagem à sua interpretação. Então, a interpretação A é o quê? A imagem transmite a impressão de elegância, união e estabilidade. Essa. A B, a imagem transmite a sensação, cansaço, exaustão e incapacidade, certo? Então, vocês vão colocar a letra A para cá, a letra B para cá, certo? Letra B, embaixo. Qual das imagens representa a visão dos adversários de Dom Pedro II? E qual delas é uma imagem divulgada pelo governo? Tá pedindo para vocês conversarem com os colegas, mas tia vai explicar para vocês, viu? A imagem B representa a visão dos adversários de Dom Pedro II, que pretendia desgastar a imagem do imperador com o objetivo de enfraquecê-lo. A imagem A representa uma foto oficial
pois Dom Pedro II, naquela época, procurava divulgar uma imagem positiva de sua família e do seu governo. Então, aqui acaba a correção da atividade da semana passada. Se vocês tiverem dúvida, vocês voltam o vídeo e corrigem direitinho, certo? Mas corrijam. E agora a gente vai para a explicação desta semana, na página 251 a 253. Então, Tia vai explicar para vocês. Na página 251, abram aí. Aí tem assim: o Brasil republicano. Os principais compromissos do governo republicano era elaboração de uma nova Constituição para o país e a realização de eleições para o presidente. A primeira Constituição republicana foi aprovada em 1891. Nela foi extinto o poder moderador e foi mantida a separação entre os três poderes da República: o executivo, o legislativo e o judiciário. O presidente da República deveria ser eleito pelo voto direto, porém, apenas homens alfabetizados maiores de 21 anos podiam votar. Então, gente, os principais compromissos do governo republicano era elaborar uma nova Constituição para que o país realizasse eleições do presidente. Porque, como Tia falou na aula passada, que o Brasil ele era mantido por uma monarquia, mas ele precisava de uma Constituição para ter um governante. Esse governante a Constituição republicana, quer dizer república, é onde nós podemos votar, onde hoje temos escolha. Escolhemos os nossos candidatos e votamos por meio do voto, né? O voto direto. Só que naquele tempo, quando teve a primeira Constituição, o presidente da República deveria ser eleito pelo voto direto, as pessoas iam votar, porém não era todo mundo que podia votar, até aí nessa Constituição. Só homens alfabetizados, homens que sabiam ler, e maiores de 21 anos, certo? Continuando. O predomínio de São Paulo e Minas Gerais. O período da cerca de 35 anos após a proclamação da República é chamada Primeira República. Nesse período vigorou a chamada política do café com leite, que consistia em uma aliança entre os estados de São Paulo e de Minas Gerais para dominar a política brasileira. Então, a política do café com leite, durante a Primeira República, foi assim, entre o estado de São Paulo e Minas Gerais. Por quê? Porque São Paulo e Minas Gerais eram grandes produtores de café. Porém, Minas Gerais, ela além de produzir o café, ela produzia também muitos laticínios, tipo queijo, leite, esse tipo de derivados. Por isso que teve a aliança entre os dois estados, Minas Gerais e São Paulo, e ficou conhecido como período do café com leite, né? Dessa maneira, política do café com leite. Dessa maneira, a dominação política desses estados garante que o governo federal concedesse privilégios aos cafeicultores, sem levar em conta outros grupos. Passando para a página 252. O poder dos coronéis. Durante a Primeira República, os grandes proprietários rurais, também conhecidos como coronéis, exerciam um forte domínio sobre a política local. Os coronéis controlavam a população, principalmente por meio da violência. Olhe, naquele tempo, o domínio sobre a política era por meio dos coronéis. E eles controlavam a população por meio de violência. Eles mantinham à sua disposição
à disposição muitos homens armados, chamados jagunços. Esses jagunços perseguiam e intimidavam quem não acatasse as ordens dos coronéis. Então, o poder dos coronéis, eles eram quem mandavam ali, certo? Eles mandavam na população, eles controlavam, e quem não obedecesse às normas, às ordens dos coronéis, era violentados pelos jagunços. Os jagunços eram as pessoas que trabalhavam para os coronéis. Além disso, os coronéis faziam favores às pessoas mais pobres e também as ameaçavam para conseguir sua obediência. Aí vem o voto de cabresto. Com o objetivo de se manterem no poder, os políticos da Primeira República faziam aliança com os coronéis. Nesse período, o voto no Brasil não era secreto. Em razão disso, os eleitores geralmente sofriam pressões para votar nos candidatos indicados pelos coronéis. Este tipo de prática ficou conhecido como voto de cabresto. Gente, o voto de cabresto era aquele que os coronéis faziam favores para as pessoas e obrigavam as pessoas a votarem nos candidatos deles. Olha, por exemplo, eu sou um coronel, aí eu tenho meu candidato. Aí eu faço favor para determinadas pessoas, para um grupo de pessoas, porém aquelas pessoas, elas são obrigadas a votar no meu candidato. Elas não tinham direito de escolha, de votar em quem elas queriam. Hoje a gente tem direito de escolha, né? Hoje a gente pode escolher o nosso presidente, o nosso governador, o nosso prefeito, por meio de voto. Naquele tempo, não. Tinha as pessoas que faziam favores e obrigavam as pessoas a votarem nelas. Aí aqui a página 253. No início da República, a prática do voto de cabresto impedia as pessoas escolherem livremente seus candidatos. Pressionadas pelos coronéis e por causa dos favores que recebiam em troca do seu voto, muitas pessoas não exerciam seu direito de votar de maneira autônoma, ou seja, de acordo com suas próprias decisões. Tá vendo? O que te acabou de falar. Já nos dias atuais, hoje a gente escolhe, né? A gente já tem nosso direito de escolha. Então aqui está a explicação da atividade que agora eu vou ler para vocês, certo? O principal compromisso com o governo republicano era: vocês vão marcarem apenas uma alternativa. Aí, de acordo com o que eu expliquei lá, será que é a letra A? Será que é a letra B? Será que é a letra C ou D? Preste atenção direitinho. A Primeira República foi o período de cerca de 35 anos após a proclamação da República, o período de 1 ano antes da proclamação da República, ou um período que nunca existiu? Ou todas as afirmativas estão incorretas? Preste atenção lá, pela explicação e no livro. Marque verdadeiro ou falso. Então, vocês vão marcarem para cada questão verdadeiro ou falso. Aí na letra A, o período republicano vigorou a chamada política do cana-de-açúcar. Isso foi verdadeiro ou foi falso? Letra B, neste período vigorou o plantio do pau-brasil. Isso foi verdadeiro ou falso? Neste período vigorou a política do café com leite. Foi verdadeiro ou falso? A política do café com leite consiste em uma aliança entre os estados de São Paulo e Minas Gerais para dominar a política brasileira. Foi verdadeiro ou falso? Outra questão. Por que existiu a aliança entre o estado de São Paulo e Minas Gerais durante a Primeira República? Aí está dizendo lá, né? Ele está dizendo no assunto, vocês vão responder. Marque sim ou não nas afirmativas. Durante a Primeira República, os grandes proprietários rurais, conhecidos como coronéis, exerciam um forte domínio sobre a política local? Sim ou não? Letra B. Os coronéis controlavam as pessoas por meio da violência? Sim ou não?
O voto de Cabresto era livre, era secreto e os eleitores não sofriam pressões para votar? Sim ou não? A outra questão. Escreva com suas palavras como podemos escolher os nossos governantes atualmente. Hoje, como é que podemos escolher os nossos governantes? Tia também já explicou para vocês durante o assunto. Leia o assunto direitinho, certo? Qualquer coisa vocês leiam e voltem o vídeo. E até a próxima aula. Beijos da tia. Tchau.